Noite a todos. Saúde e paz. Boa noite. Boa tarde, bom dia. Depende do dia que você vai estar assistindo, o horário que vai estar assistindo na gravação, porque daqui, né, vai ficar à disposição de tantos quantos queiram assistir posteriormente. Hoje nós estamos com alegria recebendo em nossa live da USE Intermunicipal de Ourinhos, né, o Marcos Milani e a Elisângela Lima. Nós vamos conversar a respeito de um tema que é sempre muito propalado, comentado, discutido, conversado e não conclusivo, né? Porque até nós não temos intenção de tornar alguma coisa definitiva nas nossas conversas. É sempre estudo, é sempre um ensaio, é sempre tentativa de compreender as coisas como elas são, o que poderá se modificar para o futuro, não é? O espiritismo é progressista, evolucionista, nós estamos sempre aprendendo mais. A doutrina, Consolador, ficará eternamente conosco, não é? E nesse eternamente, à medida que nós formos adquirindo mais capacidade de entendimento das coisas, mais coisas vamos tendo capacidade de receber, de compreender, de aprender. O assunto de hoje, não é sobre a alimentação animal e a evolução espiritual, sob a perspectiva espiritual e científica. Não é? A relação, há alguma, não é? Da alimentação com a evolução espiritual, não são temas tratados separadamente. Alimentação animal, separado de evolução espiritual. Não, as duas situações, alimentação animal e evolução espiritual, sob a perspectiva espiritual e científica. Nesse sentido, a Elisângela e o Marco vão nos discorrer, comentar, fazer suas colocações, e em seguida, nós outros, né, poderemos participar com ideias, com opiniões, com questionamentos, para melhor entendimento dessa questão. Tudo bem? Marcos, Elisângela, saúde e paz. Com muita alegria nós te recebemos em nossa live, viu? Eu que agradeço o convite. Eu sou a Elisângela Marques Lima, sou nutricionista, atendo em consultório, atendo em clínica, e é um prazer poder compartilhar o meu conhecimento aqui com vocês, espero contribuir. Obrigado, eu também quero fazer aqui, deixar registrado, né, o meu agradecimento ao Guaraci, ao Kleber, a todo o pessoal, né, ao Roberto, pessoal de Ourinhos, né, e região, pelo convite e, como foi comentado, eu acho que é um assunto bastante em voga e que vai despertar aí, pelo menos a expectativa é essa, né, a curiosidade ou até reflexões para todos nós. Perfeitamente, Marcos. Como é que vocês preferem tratar? Você começa falando, a Elisângela vem depois. A Elisângela, como ela disse, já é nutricionista, é nossa já conhecida de outras lives. Você, Marcos, quase que ninguém conhece, mas é diretor, né, de doutrina da USE, todo um conhecimento, experiências aí de larga história, não é? Enfim, eu não sei fazer a apresentação. Eu posso fazer o seguinte, Guaraci, vai. Eu posso fazer uma breve introdução sobre essa temática que a gente já vem tratando, né, inclusive pelo próprio Departamento de Doutrina, e também das atividades que a gente já vem fazendo. A própria Elisângela participou de uma delas, né? Eu faço uma breve introdução, aí eu passo a palavra para a Elisângela, que é a nossa técnica, né? A Elisângela tem aí toda a bagagem, afinal de contas, ela é nutricionista e vai nos ajudar também a entender aqui uma série de aspectos necessários, né, que são pertinentes para a discussão. Eu vou trazer alguns aspectos sobre a temática, sobre a ótica doutrinária também, tá? Então, acho que a gente une aí o útil ao agradável, né? Então, de maneira bem simples e breve, tá? Até para os nossos amigos que estão aqui participando
da nossa reunião e para aqueles que posteriormente, né, também poderão assistir, vai ficar gravada, né? A USE já vem trabalhando essa temática há algum tempo, tanto é que recentemente nós fizemos também uma live, faz uns 6 meses, mais ou menos, com relação a essa temática, onde exatamente esse o título, né, alimentação animal e evolução espiritual, onde a Elisângela, representando, né, a corrente, ela é como nutricionista, né, trazendo aí as informações técnicas da questão da alimentação animal. Nós tivemos a presença, na ocasião, da Karina Rafael, também da USE de Marília, né? Que também é conhecida aqui de todos os colegas, médica, e que também trouxe uma abordagem bastante coerente, bastante ponderada sobre o tema, e o nosso amigo João Tosi, também de Jaguariúna, biólogo, também trazendo aí a sua experiência e a sua bagagem aí com relação à temática, que foi bem interessante. Isso está disponível lá no nosso site da USE, na página, né, no canal da USE, no YouTube, e que serve aí de referência. Então, qual que é a outra ideia, né? Nós também estamos produzindo textos, artigos a respeito na revista Dirigente Espírita, do mês de março. Aí a Júlia pode até confirmar, mas a Júlia é editora da revista também, né, junto com o Orlando. A Júlia, ela nos ajuda na divulgação das temáticas, e o Departamento de Doutrina publicou através de um artigo, né, através do Fernando Porto, que é integrante também no nosso departamento, de um tema específico, né, para tratar dessa questão da alimentação animal, mas não quer dizer que se restringe a isso. Nós temos, sim, a possibilidade de trazer uma série de elementos para a reflexão, partindo daquilo que nós entendemos sobre o que é adequado dentro de uma ótica, como o Guaraci colocou, evolucionista, e aquilo que vai nos propiciar bem-estar, seguindo as orientações, seguindo o ensino dos espíritos, aonde nós temos informações bastante coerentes que foram validadas, né? Então, eu começo aqui fazendo a minha explanação, destacando este aspecto. O que pauta, o que baliza o conteúdo doutrinário? São as informações que passaram pelo critério da universalidade, onde Kardec, efetivamente, ele teve a generalidade e convergência de informações por diferentes espíritos sobre uma temática. Aquilo que era opinião e que não tinha efetivamente uma confirmação ou uma constatação, que seja ou por fatos ou por diferentes fontes, ficava de lado, como muita coisa está ainda de lado, aguardando novas evidências ou aguardando aí que se confirme. Então, sob a ótica doutrinária, nós entendemos que esse tema está muito ligado à lei de conservação, lá no Livro dos Espíritos, né? Uma série de questões voltadas para isso. Eu vou destacar, em particular, duas questões, a 723 e a 724, que tratam especificamente dessa questão da alimentação animal, de acordo, né, com a nossa proposta e com as nossas necessidades orgânicas, e que se trata necessariamente de uma característica atual, não permanente, né, do ser humano, da necessidade da carne, da proteína animal. E também destacaria aqui na própria, até uma interpretação moral, né, trazendo aí as palavras de Jesus, né, sobre a questão de não é o que entra pela boca, mas pelo que sai, né, que vai caracterizar a questão moral do ser humano. E também uma outra passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, o cuidar do corpo e do espírito, eu também traria aí para alguma reflexão que nós pudermos aí fazer nesse sentido. Então, embasados doutrinariamente, nós já estamos trazendo aí essas reflexões. Claro, tem outras perspectivas, tem outras fontes, mas eu destaco, opinião de espírito e opinião de encarnado é opinião. Como nós podemos ter as nossas opiniões? O que a doutrina efetivamente baliza é aquilo que está nas obras fundamentais e que passaram pelo critério da generalidade, sem ter aí necessariamente algo estanque. Não, a gente está buscando um amadurecimento, né, conhecendo e aperfeiçoando a própria doutrina.
Tá? Então, a gente vai se aprofundando na doutrina nesse sentido, mas de uma maneira bem genérica, eu volto a insistir, doutrinariamente, nós temos que tomar cuidado, né, com as fontes que nós estamos nos servindo para trazer aí como se fossem argumentos do mesmo nível que Kardec, e não é bem assim, né? Então, fica aí também essa reflexão, mas eu gostaria, antes de passar a palavra para a Elisângela, também destacar que, uma vez que nós tenhamos esse assunto trazido, né, para reflexão, para baila, cada um tem a sua possibilidade, o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de consciência para abraçar o que bem entender com relação à sua característica pessoal, entre escolhas que possa fazer, entre suas preferências e a alimentação. Nós entendemos que ela segue esse mesmo caminho, cada um com as suas possibilidades, com seus recursos, com a sua consciência, vai abraçar aquilo que for mais adequado, sem querer impor aos outros, sem querer trabalhar como se fosse um militante apaixonado de alguma causa, para querer fazer com que os outros sigam aquilo que a pessoa acha que os outros deveriam seguir, né? Então, nós nos afastamos da militância impositiva de querer traçar um rumo, né? O que a pessoa deve ou não comer. E depois que a Elisângela comentar, eu posso comentar também posteriormente. Isso não é novidade, né? Nós temos religiões no mundo inteiro, desde do hinduísmo, zoroastrismo, judaísmo, e algumas correntes cristãs que têm restrições alimentares, tá? E que colocam isso para os seus adeptos. Isso não é novidade nenhuma, tá? Então, o Espiritismo não tem. Tá? Então, é por isso que eu colocaria isso num primeiro momento, para abrir aqui as nossas reflexões, e vou passar a palavra para a Elisângela, para que ela possa trazer, sobre o aspecto nutricional, as características que o nosso organismo hoje necessariamente ainda se vê, né, obrigado a ter para a sua própria manutenção, e melhor do que ninguém, ela pode esclarecer isso também sobre as dificuldades, né, daqueles que acham que podem mudar de dieta quando bem entender, né? Então, eu já passo a bola para a Elisângela com uma pergunta provocativa, né? Elisângela, não é só o que a gente gostaria de comer, é o que a gente pode e deve comer, não é isso? É isso mesmo, Marco. Obrigada pela introdução, mas é exatamente isso, né? Nem a gente não necessariamente deve comer tudo que a gente gosta. A gente precisa, mesmo o nosso corpo precisa dos nutrientes. E a alimentação bem orientada é a principal, né? A principal coisa que a gente deve fazer na nossa vida, porque quando a gente nasce, a gente é bebezinho, o que que a gente vai fazer? A gente vai atrás do alimento, né? Então, é importante, o alimento é muito importante na nossa saúde. Então, olhando para um aspecto de saúde mesmo, é importante que as pessoas tenham essa consciência de buscar orientação, principalmente quando restringe um grupo de alimentos, né? Todo alimento que o nutricionista passa ali normalmente, né? Eu não vou falar dos industrializados, né, que é aqueles alimentos que a gente deve evitar, né, as frituras, as gorduras, né? Vou tirando essa parte, a alimentação que ela é orientada, ela tem uma finalidade. Só que vem crescendo o pessoal que se vai excluindo algum grupo de alimentos. Então, dentro do vegetarianismo, tem o vegano, que é o indivíduo que não consome proteína animal de nenhuma fonte. Tem o lacto-vegetariano, que ele consome leite e derivados. E tem o ovo-lacto-vegetariano, que consome o ovo e os lácteos, e os derivados. E tem eles chamam de semi-vegetariano, que comem peixes, né, carnes brancas, e só restringiu a carne vermelha. Então, vem crescendo adeptos de tipos de formas de comer, né, com certos grupos de alimentos restritos.
Então, é muito interessante, parabéns pela iniciativa, para que a informação chegue para mais pessoas, da necessidade de olhar com carinho. É claro, como você falou, existe o livre-arbítrio, a pessoa tem total direito de escolher o alimento dela, mas quando a gente busca orientação e a informação, a gente protege a nossa saúde, né? E também a saúde da nossa família, porque a gente acaba influenciando as pessoas ali à nossa volta. Pelo menos alguns, né? A gente acaba, os filhos, né? Por exemplo, se forem crianças, a gente influencia. Então, a gente também é responsável por estes, como a nutricionista é responsável por estar falando aqui, né? Para todos. E o que acontece? Dentro de uma dieta vegetariana, para qual nutriente o vegetariano deve olhar? Então, se ele é lacto-vegetariano, ele tem ali a proteína do leite, a proteína no queijo, também tem o cálcio do leite, o cálcio que está no queijo, então ele tem mais nutrientes. Se ele é vegano, ele já também não tem esse nutriente. E o ovo lacto-vegetariano tem os nutrientes do ovo, a proteína. O ovo é bastante rico, né? O ovo ele tem todas as vitaminas, todos os minerais, com exceção da vitamina C, tá mais ali nas frutas. E aí ele tem um aporte melhor das proteínas e desses nutrientes. Agora, se o indivíduo resolveu não consumir nem o lácteo, nem o ovo, ele tem que buscar as proteínas veganas, né, que hoje existem no mercado, que são boas fontes de proteína, porque ele deve ter no cardápio dele calculado aproximadamente, eu sei que é o nutricionista que calcula, mas deve ter em mente que ele tem que ter de 1 grama a 1,2 gramas de proteína por quilo peso. Então, se a pessoa ela pesa 60 quilos, ela tem que ter no mínimo 60 gramas de proteína no dia. E isso é o básico, né? O que os médicos dão, que as nutricionistas, junto com os médicos, dão para pacientes internados no hospital, né? Para idosos, para todas as pessoas. Normalmente, uma dieta baseada só em legumes, só não, né? Em legumes e verdura, que é muito importante o consumo de legumes e verdura, não alcança essa quantidade de proteína, tendo a necessidade de suplementar. E a suplementação, ela pode ser com whey protein, um exemplo, né, que é a proteína do soro do leite, ou pode ser com uma proteína vegana, que hoje a gente tem várias no mercado, né? De qualquer maneira, existem várias receitas balanceadas que ajudam o vegano a obter esses nutrientes. Uma delas é o arroz e feijão, né, que ali ele tem uma combinação, às vezes não, muitas vezes não, na maioria das vezes não alcança a quantidade de proteína que é necessária, porém faz a combinação e contém todos os aminoácidos que o corpo precisa quando você coloca um cereal e um alimento do grupo dos feijões dentro do mesmo prato. Então, um exemplo até que eu peguei aqui, né, espaguete com favas, né? Tem o cereal do espaguete e a fava, que é do grupo dos feijões. E aí você tem uma combinação com todos os aminoácidos. Mas, normalmente, a quantidade de proteína não chega a 1 grama por quilo peso do indivíduo, mesmo fazendo essas combinações. O outro nutriente que deve ser olhado é a vitamina B12. A vitamina B12, ela realmente só está nas carnes, né? Então, quando a gente tira esse grupo de alimentos, a gente normalmente tem deficiência de B12. A B12, ela demora um pouco para sair do organismo, porque ela é reabsorvida, né? Então, ela volta para o fígado, então ela cai na corrente sanguínea, ela volta para o fígado, mas se a pessoa tem algum problema intestinal, essa B12 ela pode ser eliminada com mais facilidade. E aí, a falta da B12 tem várias consequências, como problema de memória, né? Pega muito a parte neurológica. Então, às vezes a pessoa está ali com alguma ansiedade, estresse, depressão, problema de memória, é interessante que ela verifique os níveis de B12,
no sangue. E é fácil, é um exame de sangue que ela faz e pode pedir para o médico dela, o médico receita, prescreve e ela consegue fazer. O zinco também é uma outra vitamina que normalmente é deficiente no vegano, né? Porque o zinco também é um mineral que você absorve, está nas carnes, né? Está na ostra, está em alimentos animais, de origem animal. E o ferro você encontra nos feijões, nas verduras verdes escuras, mas o ferro é um mineral que tem a maior biodisponibilidade também na carne vermelha. E aí a nutricionista sempre pede para temperar a salada, ali temperar a comida com limão, porque a vitamina C ajuda a fazer o ferro ficar mais biodisponível, fazendo com que o seu organismo consiga absorver melhor esse mineral, principalmente das folhas, dos vegetais e do feijão. Isso para os veganos. E para a carne também ela melhora, apesar de já ter uma biodisponibilidade melhor, a carne vermelha, para a absorção do ferro, né? A gente sabe que a carne vermelha ela tem uma digestão pior, né? Porém, o ferro que a carne contém, a gente consegue absorver melhor. A vitamina C aumenta ainda mais essa biodisponibilidade. Então, a princípio seria isso, a proteína, a vitamina B12, o zinco e o ferro, né? Por que a gente precisa? O zinco, questões do sistema imunológico, né? Hoje, com o Covid, a gente viu muito suplemento com zinco, vitamina D, vitamina C. Por quê? Porque são antioxidantes, né? Que ajudam o nosso organismo a se fortalecer, melhorando a nossa imunidade, né? E o ferro evita anemia, principalmente, que é uma das maiores causas de queda de cabelo, fraqueza, né? A pessoa que acorda muito cansada. Então, se você é vegetariano e está muito cansado, muito fadigado, é bom você também pedir para o seu médico ou para o seu nutricionista um exame para verificar o nível sérico de ferro, para ver se não está com anemia. A baixa de B12 também dá uma anemia chamada anemia megaloblástica, né? É quando a sua célula não consegue se dividir. Então, você fica com glóbulos grandes, hemácias grandes, e elas não conseguem fazer a função corretamente de levar o oxigênio para todo o corpo. Também dá sintomas de fadiga, cansaço. Então, essas são as principais consequências de uma alimentação que não está sendo acompanhada adequadamente, tá? Então, aquilo que você falou, a pessoa ela tem livre-arbítrio, ela pode escolher ser, mas é muito interessante ela buscar essa orientação e ter esse cuidado com a saúde dela, porque às vezes em nome de uma causa a gente pode adquirir uma doença, né, que vai prejudicar. Isso também, desculpa, só aproveitando a sua fala, que você me relembrou aquilo que a gente conversou também da última vez. Você, claro, está destacando a pessoa que procura sair de uma dieta com proteína animal para outras substitutas aí. Mas não quer dizer que também quem se alimente de proteína animal está garantido, né? Porque a gente combinou exatamente nessa linha, né? Eu me lembro bem a Karina comentando que não é o fato de comer ou não carne, é o excesso, né, ou de algo, né, ou seja, sempre a moderação entraria aí em cena e as características orgânicas de cada um. E aí a gente vai para a parte doutrinária também. Não é o fato da pessoa comer ou não comer carne que vai torná-la moralmente melhor ou pior, sem querer entrar em exemplos ou nominar em exemplos aqui, mas nós temos pessoas boníssimas que comem carne ou que são vegetarianas e pessoas de índole extremamente complicada, vamos chamar assim, que são vegetarianos e são carnívoros, e comem carne, né? Então, não é o fato da alimentação, mas eu queria só que você destacasse dessa capacidade do indivíduo na moderação, independentemente da fonte de proteína que ele esteja consumindo, mas da moderação, e aí eu até colocaria um outro fator que aumenta o risco, né, de problemas orgânicos,
que é a ausência de atividade física. Ou seja, aí você vai falar assim, então quem faz atividade física estaria mais espiritualmente elevado? Também não, né? Também, então, é a mesma linha. Quem não faz atividade física está aumentando o seu risco em uma série de outras coisas. É um suicida em potencial, não vamos entrar nesse mérito, né? Então, eu pediria que você comentasse a questão da moderação. É muito importante, porque o consumo, a Organização Mundial da Saúde, ele preconiza que nós devemos consumir carne vermelha no máximo 3 vezes na semana. E carne vermelha fresca, não embutidos. Embutidos não é considerado alimento praticamente. Ele é extremamente tóxico, né? E está totalmente ligado ao câncer de colo retal. Então, evitar embutidos, né? E a carne vermelha consumir 3 vezes na semana para não aumentar o risco de câncer de colo retal. E aí a gente já percebe que é todo mundo que vai ter câncer se comer carne mais de 3 vezes na semana. Não, não é. Porém, as pessoas que têm genética, né? Eu trabalho com testes genéticos, elas têm uma probabilidade maior, como a gente não sabe quem tem essa genética. Então, eles veem que 3 vezes por semana seria o ideal e seguro para que todas as pessoas possam comer. E nós sabemos que o consumo exagerado de carne vermelha está associado, muitas vezes, com doenças cardiovasculares, porque ela é rica em gordura saturada. A gente tem ali um máximo que a gente pode consumir de gordura saturada para que não dê problema, né? Que seria 10% do total de gorduras que a gente ingere. Então, todo esse cálculo a gente faz. As nossas células do sistema imunológico, todas as nossas enzimas e proteínas são produzidas a partir das proteínas ingeridas, né? O corpo produz uma parte ainda dos aminoácidos essenciais, mas a gente precisa dar substrato para o corpo. Então, para o seu sistema imunológico funcionar, ele vai utilizar proteína, né? E é uma proteína que é formada ali no DNA, o RNA, para poder te defender dos patógenos. Então, a gente precisa ter esse consumo consciente. No plano alimentar, a gente às vezes coloca lá 45% de carboidrato, a gente põe menos carboidrato, o pessoal está comendo muito carboidrato, está ficando acima do peso, né? Mas aí a gente distribui ali 20% de proteína, 25 de proteína, 35 de lipídios, de gordura, porque a gordura ela é mais calórica. Só que a gente coloca gordura boa, né? Gordura do azeite de oliva, gordura do abacate, né? Tem ômega 3, a gordura que está nos peixes, na sardinha. Então, a gente tem bastante opção. Quando é vegetariano, a gente coloca as gorduras vegetais, né? Também tem o azeite de abacate agora, que é sensacional, de gergelim, e é incrível, super rico. E essa moderação é muito importante. E falando... Eu acho que está tendo interferência. Doroti, eu acho que seu áudio está aberto, está com uma pequena interferência. Obrigado. E aí, o outro tópico que seria o sedentarismo, hoje é uma das maiores causas das doenças, é o sedentarismo. O sedentarismo é algo muito sério. Nós temos que andar mais a pé mesmo, e fazer mais atividade física, porque o ser humano não evoluiu, não acompanhou essa evolução que a gente tem aqui na tecnologia. Nossos antepassados, eles gastavam mais energia, se movimentavam mais, e a gente está nós seres humanos estamos cada vez mais doentes. Agora, na pandemia, isso piorou por conta de não poder sair, ficar muito tempo em casa no sofá, e o sofá está acabando com a nossa coluna. Eu brinco, que a pessoa fala que está com dor na coluna, eu falo, é sofá. O problema é sofá. E temos, sim, que ter um gasto maior para poder não ganhar peso com tanta facilidade, né? Porque a gente acaba consumindo uma quantidade de calorias maior do que gastando. E aí eu vejo lá no consultório que às vezes a gente faz um cálculo
um cardápio com pouquíssima caloria, porque o metabolismo basal da pessoa é muito baixo. E aí eu falo, ó, você tem que fazer uma atividade física, não dá para consumir os nutrientes que você precisa comendo tão pouco. Né? E também a gente suplementa, passa multivitamínicos, a gente suplementa de forma personalizada, de acordo com o que a pessoa está passando ali. Porém, também não dá para viver de suplemento a vida toda. Tem que adaptar e ter um bom relacionamento com a comida. Esse é o melhor patamar, né? Um bom relacionamento com a comida, fazer o consumo de alimentos que faz bem, mas estudar um pouquinho sobre os alimentos, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu tô com uma dor aqui do lado, mas não, eu sempre tomei leite. Eu tô com um intestino ruim, mas eu sempre comi tal coisa. Eu falei, mas conforme o passar dos anos, o nosso organismo ele vai envelhecendo, não é só aparência, por dentro também, infelizmente, mas é a realidade. Então, o nosso trato digestório ele vai ficando mais enfraquecido. A gente tem que ir mudando a nossa alimentação com o passar dos anos. É normal uma pessoa acima de 40 anos comer carne vermelha à noite e já não se sentir tão bem, igual quando ela tinha 20 anos, que ela comia e estava tudo certo. O metabolismo dela é outro, o trato digestório é outro, o intestino é outro, as células envelhecem. Então, a gente tem, sim, que ir adaptando a nossa alimentação conforme as nossas condições, né? E para isso a gente tem que estudar. Às vezes a gente para de produzir enzimas. Hoje é muito comum a intolerância à lactose. A pessoa não pode mais tomar leite porque ela passa mal, ela tem diarreia, ela tem azia, hérnia de hiato, hérnia. Aí a gente fala, ó, infelizmente, você pode tomar uma enzima que vai ajudar, mas é melhor você pegar essa enzima e utilizar de vez em quando você for em uma ocasião. E se você fizer uso da enzima todos os dias, você vai perceber que não vai funcionar. Vai chegar uma hora que você vai ter os efeitos da intolerância mesmo tomando a enzima. Então, isso é muito comum. A pessoa fala, eu não consigo mais tomar leite mesmo tomando a enzima. Eu falei, o seu corpo não produz mais, não aceita mais esse alimento. Vamos procurar um outro alimento para substituir, porque existe. Né? E são bons, tem muita coisa boa que dá para fazer, que dá para substituir, não precisa sofrer. Mas tem que abrir um pouco assim a mente, né? Para fazer essas alterações, para buscar alimentos que tenham, por exemplo, tem alimentos que são enriquecidos com cálcio, né? Para pessoa que não bebe leite, alimentos que enriquecidos com vitamina B12, para pessoas que são vegetarianas, né? Ou a pessoa que come muita carne no churrasco, vamos diminuir um pouquinho, né? Essas carnes podem sim te fazer mal, o excesso pode. Às vezes ali você percebe a pessoa está com ácido úrico elevado. Quem não tem um amigo assim, depois dos 50 anos, está com ácido úrico elevado e dói bastante, enche o pé, enche o calcanhar. Aí a gente tem que reduzir esse consumo de proteína, né? As proteínas são as principais causas do aumento do ácido úrico. Então é isso. Alguma dúvida, gente? Elisângela, me permite? Marco, posso? Muito bem exposto. Eu estou muito satisfeito com essas informações todas, né? No campo nutricional. Proteína animal, vitamina B12, zinco, ferro, estão muito presentes na carne, no alimento animal. Mas você está dando outras informações importantes, que esses elementos também podem ser absorvidos de outros alimentos. Mas eu quero fazer uma provocação aqui, né? Questionar se a falta de alimento animal pode sujeitar o indivíduo à morte? Ele pode perecer por não comer, se alimentar de animal? Se ele observar e fizer e tiver esses cuidados, ele não ficará doente e não levará à morte. Agora, se, por exemplo, se ele desenvolver uma anemia,
por falta do mineral, né, do ferro, ele pode, sim, né, por conta de uma baixa imunidade, fica fraquinho e pode pegar uma outra doença e vir, né, a ter um problema mais sério. Mas, tendo os cuidados, não necessariamente isso irá acontecer. Tem gente que é muito resistente, cada pessoa é uma pessoa. Agora, por isso que olhar para si mesmo e se conhecer é muito importante, né? Porque, por exemplo, eu não tenho tendência à anemia. Minha mãe não tem anemia, na minha família não tem anemia. Agora, digamos que eu já sou uma pessoa que tive anemia na infância, aí quando eu comecei a menstruar, eu já tive anemia, aí eu viro vegetariano. Qual a chance de eu ter anemia? É alta. Então, quando o paciente chega na minha mesa, uma das primeiras perguntas que eu faço, eu falo, você já teve anemia? Se a pessoa fala que teve, eu falo, vamos fazer um exame de sangue para ver como é que tá seus níveis sérios. E eu já peguei pessoas com a ferritina de 6. Eu não sei nem como ela chegou no consultório, é muito baixo. O mínimo é 50. Então, como é que ela chegou lá? Aí, se essa pessoa olha para mim e fala, eu vou virar vegana, eu falo, nós vamos suplementar a vitamina ferro para sempre, né? Vai tomar suplemento. E ela já tem uma genética para isso. Uhum. Então, é isso que a nutrição observa. Há como se contornar, né, essa questão da falta da carne para que não haja o perecimento do indivíduo. Quer dizer, o indivíduo que opta por não se alimentar da carne animal não é um suicida em potencial. Não. Ele tomar todas essas precauções, que não é difícil, não é. A minha questão, para jogar para o Marco, né, é que nós temos algumas questões de tradução nas obras básicas que cria algumas interpretações, dificuldades para a gente aceitar, não é? E de repente a gente passa a questionar Kardec, questionar os espíritos que deram respostas a Kardec, não é? Mas em função do quê? Em função do tradutor. Tá? Então eu tenho aqui obra da FEB, essa aqui é famosa, né? Histórica, tá? E que você lê ali na questão 723, a resposta dos espíritos a respeito da alimentação animal, diz lá, na vossa constituição física, a carne alimenta a carne, pois do contrário o homem perece. Ponto. Outras traduções, nós vamos buscar Herculano Pires, nós vamos buscar o Herculano Tenalac, nós vamos procurar o Salvador Gentili, na IDE, nós vemos diferente. O que traz? Traz assim, que na vossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. Enfraquece está dentro desse conceito do que você está nos dizendo. Sabe? Que debilita. A outra tradução do Herculano fala em debilita, debilitar, mas não perecer. Exatamente. Sabe como? Então, essas questões de tradução que eu trago agora assim para nossa muito en passant, mas o Marco é expert, ele nos esclarece todas as coisas, mas essa questão é que pode criar em algumas pessoas um entendimento de condenação radical, não é? Radical do vegetarianismo, porque nós temos necessidade de nos alimentar de carne, porque senão nós somos suicidas, porque perece, foi assim que os espíritos falaram. Não falaram assim. Marcos. Tá certo, Guaraci, é exatamente isso. Você mesmo já até nesse próprio assunto, né, já consultou o original, e no original tá enfraquece, né? Eu mesmo, nas traduções que eu uso e quando eu escrevo sobre esse assunto, eu sempre lembro dessa questão em particular, a 723, de que a carne nutre a carne, e uso da mesma linha, senão o corpo enfraquece em termos de tradução, né?
mas a sua colocação é bem pertinente para as pessoas tomarem cuidado na tradução literal, pura e simplesmente, sem fazer o exercício da fé raciocinada, né? E aí é isso que faz com que nós tenhamos a oportunidade de trocar ideias, para a gente não ficar excessivamente preso aí na literalidade. Afinal de contas, por mais que a gente tenha referência nas obras fundamentais, nós temos que entender as obras, né, no seu conjunto, no seu contexto, e isso é fundamental. E é plenamente o que o Guaraci destacou aqui, está completamente de acordo, né? Enfraquecer é uma coisa, perecer, no sentido de morrer, isso aí é uma outra coisa, e você teria interpretações variadas, como até foi sugerido, né, Guaraci, que você condenar quem não comer carne. Aí também não tem nenhum sentido. E aproveitando a questão, Guaraci, se você permitir também, só para revisar essa ideia, como a Elisângela comentou, que há os suplementos, né? Hoje, conforme os órgãos que tratam do assunto, eu vou citar a FAO, né, que é a agência da Organização Mundial de Saúde, da ONU, desculpa, da ONU, que trabalha com a agricultura e alimentação, tem uma estimativa bastante arredondada, vamos chamar assim, de que uma pessoa em cada 7 tem hoje uma carência alimentar, né? Passa fome. Tá? Uma pessoa em cada 7, hoje, em 2022, essa é uma estimativa para a turma que discute segurança alimentar e nutricional. Nesse sentido, a gente tem países do planeta que encontram uma dificuldade enorme, não só na parte alimentar, na produção e acesso aos alimentos, como na parte nutricional, aí voltada para a qualidade dos alimentos, né? Então, eu só queria perguntar para a Elisângela, nos países, vamos chamar assim, mais carentes, aqueles que não têm tantos recursos, como é que funcionaria para uma pessoa que mora no campo, por exemplo, se ela quisesse se tornar vegetariana? Ela teria como ter acesso a suplementos ou a buscar algum tipo de alimento que ela pudesse plantar ali ou colher para que ela suprisse a sua necessidade de B12, por exemplo? Então, tem alguns estudos que mostram que, normalmente, a região onde a pessoa mora é capaz, ainda mais falando do campo, né, que é uma região, uma cidade industrializada, ela é capaz de suprir as necessidades que ela tem. Hoje a gente tem uma planta que chama Ora Pronobis, né, e ela cresce facilmente. Se eu plantar no quintal, ela cresce. Ela é muito rica em proteína. Ela chega a ter 40% em 100 gramas, digamos assim, né? Seria 40, varia de 25 a 40 gramas, dependendo ali da planta, de proteína, né? Então, existe sim a possibilidade. Por exemplo, semente de chia, semente de abóbora, ela tem grandes quantidades de ferro, de cálcio, né? Gergelim tem bastante cálcio, tem bastante ferro também, que é o cálcio do leite, se a pessoa não toma leite, o ferro. Então, grandes porções, só que a pessoa tem que ter essa informação, é aí que está. A questão é a informação. A gente pensa que as pessoas sabem, mas a população não tem essa informação. Se a gente perguntar, eu já vi criança falando, eu quero ser vegetariana, está na moda, e vive de carboidrato, come pão, macarrão, né, lasanha congelada, e aí essa pessoa ela tem sim tendência a ficar doente. Mas se a pessoa tiver acesso à informação, ela tem condição sim de ser vegetariana se ela tiver acesso à informação. É isso que a nutricionista faz, né? Calcula o cardápio bonitinho lá vegetariano, ainda tenta atender o gosto do paciente, porque assim, tem coisa que se a pessoa não gosta de legumes e verdura e vira vegetariana, eu falo, não dá. Legal, obrigado, Elisângela. Nada.
O Marco e Elisângela, tem uma questão aqui que foi levantada pela Rosângela, que ela colocou no chat, que ela gostaria, se possível, que vocês fizessem um comentário a respeito da questão 129 da obra O Consolador. Eu vou ler aqui a questão feita na obra e a resposta que fora dada e os comentários para que vocês possam comentar em cima disso. Então, questão 129 do livro O Consolador. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? A resposta: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Posso comentar? Por favor. Marco, não, tudo bem. Concomitantemente com essa questão, né, eu chamaria a sua atenção para a questão 710 do Livro dos Espíritos. Eu sou muito Kardec, né? Com todo respeito a Emmanuel e outros espíritos que vêm nos trazer as notícias, não é? Mas eu acho que a 710 não está contrário ao que fala o Emmanuel em O Consolador, mas eu gostaria de chamar a atenção para o que traz na doutrina espírita, alguma coisa semelhante a isso. A questão 710 diz assim: nos mundos onde a organização é mais aperfeiçoada, os seres vivos precisam alimentar-se. É que não está falando nem da alimentação animal, está falando de qualquer alimentação, não é? Então, no mundo onde a organização é mais aperfeiçoada, logo mundos mais evoluídos, mais adiantados do que o nosso, não é? Os seres vivos precisam alimentar-se? Resposta: sim, mas seus alimentos guardam relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciais para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. É só para complementar ou considerar junto com essa questão do livro O Consolador, questão 129 do livro O Consolador. Excelente complemento aí, Guaraci, até porque mostra que, claro, o espírito evoluindo, as organizações físicas que nós vamos ocupar, os corpos, né, eles vão sendo aperfeiçoados e as necessidades ditas orgânicas, né, ou materiais vão também sofrendo aí a mesma necessidade, a redução, né, vamos chamar assim, vão se tornando menos brutos os corpos e os próprios alimentos vão ser adequados à sua própria constituição. Então, trazendo, primeiro agradecendo a Rosângela por trazer a questão, importante porque nos permite trabalhar diferentes aspectos. Um deles, o que o Emmanuel coloca é a opinião do Emmanuel, sem querer trazer nenhuma polêmica adicional, não é uma informação que foi validada ou houve concordância universal nesse sentido, e me parece um pouco dramática também quando vem com essa terminologia, né, de vísceras e outras coisas. O próprio André Luiz também, às vezes, vai nessa mesma linha, no sentido de você criar um quadro tenebroso, né, terrível,
da nossa própria necessidade evolutiva, né? Nós poderíamos descrever esse quadro igualmente quando nós estamos comendo um peixe, né? Que nós estaríamos nos alimentando do ser, né? Do corpo do ser em evolução ali, chamado peixe, né? Mas com outras características e tal. O que a gente traz do Emmanuel é a opinião dele, né, no sentido de que ele reconhece que a nossa necessidade atual é ainda bastante dependente de uma série, aí eu vou usar as palavras que eu acabei de fazer referência agora, em termos de segurança alimentar, tá? Entendendo que o conceito de segurança alimentar que a gente tem hoje é não só a produção, mas também o acesso aos alimentos e a parte nutricional. Nós hoje precisamos vivenciar momentos ainda para suprir uma demanda nutricional e alimentar. Como eu falei, em cada 7 pessoas, uma passa fome, né? Então, quando a gente vai trabalhar essas questões, a gente não pode simplesmente querer trazer para as pessoas uma situação comum. Não é. Nós estamos evoluindo, quem sabe daqui, não sei, séculos, não sei quanto, nós vamos conseguir ter aperfeiçoamentos que vão fazer com que nós tenhamos menos dependência da quantidade de alimentos que nós temos hoje. Mas nós precisamos produzir e acessar a isso. Com relação ao consumo, no caso da fonte, né, de proteína animal, que são os corpos, né, dos animais, isso me lembra até, com boa intenção, claro, né, eu tenho uma pessoa próxima, familiar, que ela ficou, depois de algum tempo, né, ela já é mais velha, né, ela idosa que eu, ela começou a sentir pena dos animais, né, e falando, por que um animal devora o outro, né, por que a natureza é assim, por que o leão ataca os outros animais para devorar a carne, né, e sente pena dos animais, e ela procurou reduzir o próprio consumo, até que o médico disse para ela que ela não poderia simplesmente deixar de comer, de se alimentar de proteína animal, porque a cicatrização dela estava sendo prejudicada, né? Então, veja que a gente tem uma série de elementos que é característico individual. No caso do Emmanuel, de novo, a opinião do Emmanuel não é informação doutrinária, tá? É uma informação interessante, válida, para reflexão, igualmente André Luiz. São todas opiniões interessantes para reflexão, só que o que fundamenta a doutrina é o que está nas obras fundamentais, né, o nome está dizendo, e que passaram pelo critério da universalidade. Nesse sentido, com todo o respeito ao Emmanuel e vários outros autores que eventualmente têm predileção, né, por esses quadros mais fortes, vamos chamar assim, para traçar essa característica, não se trata de uma informação doutrinária, porque a nossa Constituição, como está lá na 723, que o Guaraci acabou de ler, a nossa Constituição física, ela continua exatamente a mesma de 160 anos atrás. Nós mudamos, claro, vários hábitos, mudamos várias situações de produção e de acesso aos alimentos, de qualidade dos alimentos, mas a nossa característica física, ela permanece a mesma, né? 160 anos não é nada para mudar a constituição física, no caso nossa aqui, né? Então, nesse sentido, Rosângela, meus comentários são exatamente nessa linha. Por mais respeitosa que seja a opinião de Emmanuel, ela não é fundamento doutrinário para a gente simplesmente abandonar e deixar de comer carne. Porque daí eu vou recorrer a 723, comer carne, dada a nossa Constituição, não é contrário às leis naturais. Está lá na 723, tá? E o próprio Chico, eu vou tomar a liberdade, né? É a opinião do Chico, né? Que já que estamos falando dele como médium, né? O Chico tem um livro que é bem interessante, não sei se todos conhecem, chamado Dos Hippies aos Problemas do Mundo. Não sei se todos os amigos aqui conhecem, mas lá tem uma série de tópicos, né, que são tratados, entre eles este, da alimentação animal, que na ocasião uma pessoa fez essa pergunta para o Chico sobre, porque ela sempre foi polêmica, né? Que o Chico diz simplesmente o seguinte: nós precisamos ainda
Isso é uma resposta longa, tá? Eu estou resumindo. Nós ainda precisamos da carne, precisamos do leite, precisamos dos laticínios, precisamos de muitos modos de cooperação dos animais, na farmacologia, na nossa vida comum. Por enquanto, não podemos dispensar, mas ele faz uma ressalva. Mas também não devemos estar como senhores absolutos da natureza, achando que os animais estão simplesmente ali para nós subjugarmos e, muitas vezes, somente buscarmos satisfazer pela postura egoísta, né? Vaidade, porque quantas pessoas usam de crueldade com os animais? Isso é um absurdo. Doutrinariamente, nós respeitamos todos os seres, mas esse respeito não implica em você deixar de se alimentar. É isso que pode parecer um pouco paradoxal para muita gente, porque a gente vai de novo entrar na questão da constituição física, que exige essa suplementação, né, como a Elisângela colocou muito bem aí, nutricional. E a carne, ela é uma fonte de proteína, uma fonte nutricional bastante rica, né? A gente até brincou na última live, né, Elisângela, que você falou, eu perguntei para ela do fígado, né? Porque dentro das partes, né, que nós consumimos, o fígado ele é riquíssimo em uma série de elementos que o organismo precisa. Tanto é que, antigamente, quando alguém ficava doente, as pessoas recomendavam comer fígado, né? Para ela se fortalecer mais rápido, né? Eu mesmo comecei a comer fígado quando era criança, né? Porque por recomendação, enfim, mas essa questão da alimentação, sem querer desmerecer e sem querer desrespeitar, né, qualquer opinião nesse sentido, que totalmente importante para a reflexão, e quem se sente confortável pode abraçar essas ideias e tem todo o respeito do mundo também, né, de quem quer ser vegetariano, quem quer ser vegano. Ótimo. O problema é a militância, é querer impor ao outro aquilo que a pessoa considera que deveria ser o mundo, né? Ou o comportamento dos outros. Aí já começa a ferir liberdade de consciência, trazer uma série de situações que fogem até do livre-arbítrio. Então, uma vez que nós tenhamos a responsabilidade de conhecer o que nos compete para conservar, né, o corpo e cuidar do espírito, nós vamos responder para a nossa própria consciência. Não é para a consciência alheia, é para a nossa própria consciência. Se a pessoa entende que ela vai ser uma pessoa melhor e vai contribuir para a sociedade, deixando de comer carne ou mudando o seu hábito alimentar, é uma opção dela, respeitada, respeitável e que tem que ser valorizada. Mas ela não pode querer impor essa visão para outro que não é antidoutrinário comer carne, né? Então, ficamos nessa situação, mas, mais uma vez, eu agradeço aí a pergunta e também destaco que o Guaraci falou, é uma situação de constituição física, né, que o espírito vai ocupar corpos mais evoluídos, com certeza, e, claro, Guaraci, só aproveitando aí a deixa, né, já que você deu, nós sabemos que em planetas mais evoluídos, os próprios animais, eles desempenham tarefas de auxílio ao ser humano que nós estamos longe de conceber, porque o próprio princípio inteligente também está em evolução. Então, o que nós chamamos de animal é uma fração, é um ponto minúsculo, né, do que nós conhecemos da fieira evolutiva do princípio inteligente. Ela não se encerra na Terra, ela continua no universo, né? Essa transição do princípio inteligente, chamado individualização, quando ele desperta para a racionalidade, assume o comportamento moral, nós não sabemos como isso funciona, estamos longe ainda de conhecer, e isso não se dá na Terra. Muita gente estava procurando, né, Guaraci, os amigos aqui sabem, que muita gente andou procurando o elo perdido, né? Qual seria a ligação dos primatas, né, até chegar no ser humano, né? Cadê as ligações, né, em termos de corpos? Nós temos que entender que o princípio inteligente, o processo evolutivo dele, não se resume
aos corpos que nós temos na Terra. Pelo contrário, nós podemos continuar continuar nossa jornada evolutiva em corpos que nós estamos longe de imaginar, assim como os animais. E a diferença, como é colocado em termos de gradação evolutiva que os espíritos colocam, a diferença do princípio inteligente para o espírito já individualizado, já desperto para a racionalidade, é tão grande que claro, é uma simbologia, né? É como se fosse do homem para Deus, né? Eu não lembro do número dessa questão, Guaraci, que é bom aí em guardar, vai recordar, Roberto também, Kleber, recordem aí essa questão, a Júlia, essa distância do homem do animal, né? O animal é um ser em evolução, como nós estamos nos aperfeiçoando, realizando o potencial da perfeição que nós temos. Então, nesse caminho, nessa interação, no universo que não se dá na Terra, nós estamos bem distantes de conhecer a grandiosidade que seriam os corpos, em termos de complexidade, né, que os animais, o princípio inteligente ocupará ainda. Estamos bem longe. Mas, resumidamente, que nós temos que tomar cuidado com essa literatura boa para se refletir, mas não constitui base doutrinária para nós adotarmos como diretriz espírita uma transição alimentar. Isso é muito importante. É uma opção pessoal, é uma característica do indivíduo de liberdade de consciência, sem querer impor, porque daí quando ele quer impor para os outros, aí vira militância. É a mesma coisa alguém falar, a gente falou da atividade física, né? Todo mundo sabe que tem que fazer, o Kleber falou 597, obrigado, Kleber. Todo mundo sabe que a gente tem que fazer atividade física. Tem gente que não faz, por opção, por escolha, por restrição, não importa. Nós não vamos sair por aí falando, se você não fizer atividade física, você é um suicida, aí cada um vai responder pelo que estiver fazendo. E no caso dos animais, nós amamos os animais, nós temos que respeitar os animais, mas nós não temos que deixar de cuidar do corpo. E aí vem esse ponto sutil, mas importante, do amor e respeito aos animais não implica em autossuicídio. Aí eu trago a questão 724, que, se me permitirem ler aqui, eu vou ler a 724 para ficar mais fácil a reflexão. Deixa eu achar ela aqui. Aqui. Na 724, aonde, né, se pergunta, e ela é tratada de maneira muito descontextualizada, se é meritória a abstenção de alimento animal como expiação. Então, quando a gente está falando na 724 de se é meritório deixar de comer carne como expiação, aí os espíritos respondem, olha, só deixar de comer carne não é isso que vai melhorar a pessoa. E eles disseram que a mortificação, quando não tem nada de sério e útil, ela é literalmente algo a se ignorar, porque não tem elemento que fundamente aquilo. E aí a descontextualização vem justamente em não atrelar a questão à expiação. Por que Kardec perguntou isso? Porque na época era muito comum, na Igreja Católica, por exemplo, lá na chamada Semana Santa, deixar de comer carne. Hoje ainda é, né? Deixar de comer carne. Na tradição judaica, eles proíbem também uma série de alimentos, ou seja, essa proibição de alimentos que está lá na Torá, só vai ser útil para a pessoa, não é o fato dela não consumir, é se ela se mudar interiormente. Esse é o ponto. O não consumo é uma coisa, você agir como uma pessoa melhor é uma outra situação. E aí vem naquilo que Jesus falou, não é o que entra pela boca, mas o que sai, que efetivamente, simbolicamente, né, que vai contornar esse problema. Então, todo o respeito e mérito do mundo a quem quer deixar de comer carne vermelha, branca ou peixe. Eu conheci uma pessoa indiana, não lembro o nome da religião dela, mas ele não se alimentava, não sei se a Elisângela já falou isso para ela,
ele não se alimentava de absolutamente nada que se movesse. Que se movesse, nem inseto, né? Porque os chineses comem insetos. Então, vejam que nem tudo que se movesse, ele não poderia comer, dada a concepção religiosa dele, bem radical, né? Tudo que se movesse. Aí eu fiquei pensando, mas a planta cresce, né? Ela está se movendo. De qualquer forma, deve ser um mover com autonomia. Esse tipo de postura religiosa é respeitável, mas e a pessoa vai responder para a própria consciência depois, e não ficar achando que é a aparência exterior que vai mudar efetivamente a pessoa. Acho que eu já falei demais, podem comentar. Sabia, Elisângela, dessa que não se movesse? Na Índia, a população, a maioria é vegetariana, né? Lá as vacas são sagradas. É bem cultural isso, né? E eu acho que a gente está nesse momento de transição, onde muitas pessoas se destacam, grupos, né? Trazendo diferenças. E a gente tem que aceitar e respeitar aquilo que você falou, as diferenças, sejam elas quais forem. E se eu puder ajudar, a gente ajuda. Se a pessoa pedir ajuda, é óbvio, né? Mas sempre respeitando. Porque é a consciência de cada um, como você falou. É a consciência de cada um. Minha mãe virou vegetariana por respeito aos animais. Ela é lacto-vegetariana, ela come queijo. É uma briga para fazer ela consumir proteína, mesmo vegana, mas ela já está com uma certa idade, e aí tem os fatores também, que mora sozinha, ela come pouco, eu falo, só ela tem que comer mais, comendo muito pouco, eu consigo, eu levo para ela a proteína vegana, e mesmo assim ela consome muito pouco, ela perdeu muita massa muscular, né? E a massa muscular, ela é protetora, né? A massa muscular não é só para ficar bonito, né? Para ter uma perna forte, não é isso. A massa muscular é protetora. Ela que faz a gente caminhar, ela que faz a gente levantar da cadeira, ela que faz a gente ir tomar banho, ela que faz a gente conseguir viver bem e ter uma vida longa, com saúde. Então, se você... Quer dizer, e eu super respeito a minha mãe por ela ser vegetariana, é uma decisão dela. Eu pego no pé dela sim, porque ela perdeu muita massa muscular. Então, ela tem cansaço. Às vezes eu falo, ó, tá cansada porque não tá comendo direito. Eu não mando ela comer carne. Eu mando ela comer proteína. É diferente, né? Então, é essa preocupação que a gente tem que ter. Eu mando porque ela é minha mãe, né? Na mãe a gente quer mandar. Mas no paciente, não. A gente respeita e é uma opção. Mas a minha orientação, e se eu puder dar né, conselho fosse bom, né, mas busque esse entendimento do consumo de proteína vegetal para os vegetarianos e do consumo das vitaminas citadas, né, da vitamina B12, ferro e zinco, e para quem não toma leite também o cálcio, também dei a dica da semente de girassol, e gergelim, que tem bastante cálcio, né? Então, eu daria uma colher de sopa. Mas respeite a opção do outro, porque a gente tem que acreditar que a pessoa sabe o que é bom para ela e que ela está feliz sendo o que é. A gente não consegue mudar o outro. Eu passo por isso todos os dias no consultório, porque eu falo que 5% é o trabalho do nutricionista, 95% é do paciente, né? Mas eu sei quanto é difícil mudar um hábito alimentar. Então, eu respeito. Então, ele vem para mim, ele volta, às vezes ele conseguiu fazer 30% do tratamento, às vezes 5%, às vezes nada. Mas eu tenho que aceitar. Ele vai ter o momento dele de despertar para a saúde dele. Né? Porque tem pessoa que está doente, ela acha que o problema é do outro. É uma coisa que a gente não entende, mas assim, ou ela não quer aceitar. Porque eu recebo muito paciente que o médico encaminhou.
Fala, você está com uma questão de saúde que a gente precisa tratar. Então, quando eu substituo o seu alimento, é para a sua saúde. E aí a pessoa ela tem essa dificuldade de aceitar isso também. Então, é bom a gente aceitar. Você quer ser vegetariano, você quer comer carne, não, tudo bem, mas busque o equilíbrio, né? Coma carne de forma adequada, seja um vegetariano e cuida da saúde. Por quê? Porque o seu corpo vai agradecer, né? Porque imagina você querer levantar e não conseguir levantar. Quem pegou Covid sabe o que é isso. Querer sair da cama e não conseguir sair da cama. É horrível, né? É bom viver, mas é bom viver com saúde. E aceitar as pessoas como elas são é um princípio básico do bom relacionamento para viver bem, né? Para viver bem com todo mundo, porque a gente precisa viver bem. Se a gente for viver impondo as nossas regras, fica muito difícil. Seria fácil para nutricionista. Você vai fazer isso, porque eu estou... não vai funcionar e não funciona dessa forma. A gente tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter paciência, tem que ouvir, né? E se a pessoa come carne, ela não vai deixar de comer carne de uma hora para outra. E aí ela tem as razões dela. E se ela deixou de comer, a mãe deixou de comer carne também por esse motivo, por conta dos animais. E eu respeito. E a gente tem que respeitar. É assim. Acho legal essas considerações. E aqui fico pensando, eu aqui com os meus botões, não é? Se de repente, em considerando aquela questão 710, viu, Marcos? Né? A respeito dos mundos em que a organização é mais depurada, por conseguinte, os espíritos são mais depurados, são mais evoluídos, eles ainda têm necessidade de alimentação, é uma alimentação diferente daquela do nosso mundo terreno. Será que esses que não se alimentam de carne não estão no lugar errado, não? Não reencarnaram num tropeço na Terra e deveria estar num mundo melhor? Serão eles espíritos mais adiantados do que nós outros? Hitler era vegetariano, né? Então vamos tomar cuidado aí. Considere essas questões da alimentação com a evolução, né? Que é o que a gente quer fazer o link, fechar essas questões. E tem a ver? Tem a ver quando nós temos a consciência tranquila. Quando nós estamos bem com a nossa consciência, nós estamos no caminho certo, independente da questão exterior ou do que os outros vão julgar. Se nós estivermos bem com a própria consciência, nós estamos no caminho certo, até porque é nela que estão escritas as leis de Deus. Então, se nós estamos em harmonia, nós estamos criando para nós uma situação mais feliz. Quando nós estamos brigando conosco mesmo, com sentimento de culpa, ou muitas vezes querendo que o outro faça aquilo que caberia a nós fazermos, para nós mesmos, né? Porque ele espelha no outro, ele joga no outro as dificuldades que ele mesmo traz, nós estamos tentando contornar uma situação de enfrentamento que nós deveríamos ter, que é aquela a espada que Jesus afirma ter nos trazido, né? E não a paz, é contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo, mas principalmente voltar para nós a atenção de querer nos melhorar, respeitando os nossos limites e respeitando o próximo e os limites do próximo. Essa sutileza também de achar que se é fácil para mim, é fácil para o outro, se eu fiz, o outro faz também, não é assim, né? Nós temos momentos diferentes, nós temos características diferentes, e a gente pode até comparar de maneira bem tranquila, né? A questão da justiça, que é o que o Guaraci traz aí, né? Da reencarnação. Estamos sempre no lugar certo, na hora certa, porque nós estamos sendo atraídos e atraímos não só as pessoas, mas os próprios ambientes onde nós nos encontrarmos, por uma questão de justiça e de experiência com aquilo que nós necessitamos para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Esse processo, ele é imutável e perfeito, né? Então, estamos bem tranquilos, né? Que nós estamos no lugar certo, na hora certa, porque nos compete fazer isso,
mas também não quer dizer que nós vamos nos acomodar em não querer mudar para melhor a nós mesmos e contribuir, dentro do possível, para a melhoria do planeta, para a melhoria do ambiente, de onde nós estivermos, sem exigir do outro aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer, que é a perfeição, né? Então, aí sim, se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui encarnados na Terra. Mas não quer dizer que algumas pessoas já tenham, por mérito, elas se servem, né, elas se pautam, na verdade, pela própria consciência e nos servem de exemplos, né, para que nós consigamos também, muitas vezes, olhar o que o outro tem de bom para aprender com ele. E é isso que é o grande exercício, né? Descobrir as coisas boas no próximo, e não só ficar apontando erro, ou defeito, ou crítica, que isso nós somos especialistas, né? Se fôssemos fazer um exercício, não aqui nesta sala virtual, mas em geral, nós somos muito bons em achar pontos a criticar dos outros. Isso a gente faz com uma facilidade tremenda. Mas na hora de apontar coisas boas do próximo, a gente fica um pouco mais receoso, a gente não tem tanta certeza do que a gente vai falar, porque nós estamos ainda querendo fazer isso conosco mesmo. Então, com a mesma justiça, né, com a mesma rigidez, desculpa, com a mesma rigidez que nós vamos tratar os outros, a nossa consciência vai exigir de nós também, né? Então, eu acho que isso faz parte aí do aprendizado, e fecho minha fala aqui com a questão 919, né, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o melhor meio para se melhorar, né, e os Espíritos respondem, pelo autoconhecimento. Já dizia um filósofo da antiguidade, né, conhece-te a ti mesmo. E aí vem Santo Agostinho, no complemento, né, da resposta, dizendo, fazei o que eu fazia quando estava encarnado, quando estava entre vós. Antes de dormir, eu passava limpo minha consciência, eu revia se tudo que eu fiz foi de acordo, se estava pertinente com aquilo que eu acredito, se eu deixei de fazer o bem para alguém. É esse o exercício que vai nos melhorar moralmente, que vai nos tornar melhores como seres humanos, e não a aparência ou os hábitos alimentares pura e simplesmente. É o ato de olhar para nós, nos conhecermos e buscarmos isso, respeitando no próximo também o seu tempo de mudança. Então, eu entendo que esse seja o caminho aí que os espíritos nos trouxeram e que foi validado, né, pela convergência de informações, mas respeito qualquer informação adicional, como foi colocado também. Tem vários livros de pessoas militantes aí da área do vegetarianismo, mas que são muitos místicos também, né? Porque vem muito do orientalismo. Um espírito que é místico, ele não é espírita, na opinião de vários, inclusive na minha, que é o Ramatiz. Ramatiz não é um autor espírita, tá? E ele prega não comer carne. Por quê? Porque ele vem lá com uma explicação esdrúxula, né? Fugindo de uma proposta racional que os espíritos trouxeram lá na codificação. E outros espíritos também, mais ou menos orientalistas, que não vêm ao caso, mas que também partem da mesma ideia. O orientalismo, em geral, tem na alimentação algo muito forte da aparência exterior. Tá? Então, é muito forte isso na presença da cultura oriental, não em geral, em alguns povos, e isso se imiscui nas tradições religiosas. Tá? O espiritismo não tem essa tradição de não vou deixar de comer isso ou aquilo em determinadas épocas, ou muito menos alimentos proibidos, não existe isso. Existe consciência, é isso que nós fazemos. Encerrei. Elisângela, só assim para dentro do que o Marco comentou aqui, você tem alguma informação assim para compartilhar conosco a respeito de alguma dieta de algum povo, né, com um tipo de alimentação que faz com que aquele povo seja mais longevo, tenha uma sobrevivência, uma vida de 100 anos, enquanto que nós temos aí de 80, 90? Como que é que funciona isso? Existe isso? Eu vou falar sobre um artigo que eu li na faculdade ainda, que é muito interessante, e eles fizeram uma pesquisa e escolheram um país onde eles comiam muita
carne, eles faziam churrasco, era um país pequeno. E um outro país que eles eram pessoas que comiam normal, assim, comiam de forma saudável. Não falava de vegetarianismo esse artigo, era só um grupo, um país que era um estilo de vida saudável, as pessoas pregavam isso. E um outro país pequeno também, que as pessoas comiam muita bobagem. Fora isso, carne, churrasco. Por conta que era uma pesquisa para ver o risco de doenças cardiovasculares. Aí, no resultado da pesquisa, o que foi mais impressionante é que esse povo que comia muita carne, fazia muito churrasco e vivia assim exageradamente, morria menos. Aí eles falaram, como assim? Isso foi contra a todos os artigos científicos falando sobre o consumo de carne, consumo de, né, fast food, alimentos industrializados. E aí eles foram até aquela cidade para entender o que estava acontecendo. E o que eles descobriram? Que eles se acolhiam. Era uma sociedade onde havia muito acolhimento. Então, quando, por exemplo, tinha um casal e eles ficavam velhinhos e um falecia, o outro era acolhido pelo vizinho, pelas reuniões. Eles iam na casa da pessoa e perguntavam se a pessoa estava precisando de alguma coisa. Ela era convidada para todos os eventos da cidade. Então, eles chegaram à conclusão de que esse sentimento de acolhimento tirava o medo de ficar sozinho, de morrer sozinho, e isso fazia com que a pessoa vivesse mais. É lógico que isso foi um estudo científico, mas isso eu gravei na mente esse estudo porque eu achei muito romântico, assim, muito bonito. Essa questão de você se sentir amado e acolhido, como é importante, independente do que você coma. Mas é claro que a gente tem ali na dieta do Mediterrâneo, né, nos países do Mediterrâneo, como a dieta que foi considerada a indicada pela Organização Mundial da Saúde. Então, por exemplo, para as pessoas que têm risco de diabetes, ou que têm diabetes, hipertensão arterial, né, doenças de dislipidemia, que é o colesterol alto, e todas as pessoas que querem se prevenir e não desenvolver doenças crônicas, elas podem seguir a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta rica em legumes, frutas e verduras, o azeite de oliva, peixes, principalmente os peixes de água profunda, são os ricos em ômega 3. O ômega 3 é considerado um suplemento, um nutriente, né? Que o ômega 3 está no peixe. Muitas vezes a gente não encontra peixe de água salgada, a gente suplementa ômega 3. Mas ele é um protetor cardiovascular e ele também é um protetor de inflamação, né? Ele protege o seu corpo das inflamações. E ele é muito rico em sementes, né? Castanhas e sementes como um todo. Então, essa dieta ela foi considerada como a melhor dieta, que é a dieta dos países do Mediterrâneo. Né? Então, são duas coisas. A história de você se sentir bem sendo quem você é e estando com as pessoas que você ama. E a segunda é que a dieta, se você for escolher uma dieta, siga uma dieta do Mediterrâneo, dos países do Mediterrâneo, que você viverá mais e com saúde. Levando em consideração que você tem que ter atenção à qualidade do seu sono, porque dormir é fundamental para ter saúde, de 7 a 8 horas por noite, uma boa qualidade do sono. Se você não dorme, busque ajuda, precisa dormir. Tem também a questão do consumo de água, né? No mínimo 2 litros de água, de forma geral. Tem os cálculos personalizados, que é 35 ml por quilo-peso. Sem água a gente não vive também. Então, sem dormir, sem água a gente não vive. Prestar atenção no equilíbrio em relação ao estresse, o manejo do estresse. Lembrar que somos espíritos, né?
e que estamos numa passagem aqui pela Terra e não se estressar demais para não morrer rápido. Porque o estresse ele é um desencadeador de doenças inflamatórias, de hipertensão arterial, do próprio diabetes, né? Então, o estresse ele desencadeia doenças, sim. Então, temos que ter esse manejo do estresse. E observar como é que está seu intestino, por último, né? O intestino hoje é considerado o segundo cérebro e muitas doenças começam com a disbiose, que é essa alteração intestinal por conta dessa alimentação industrializada, fast food, né, enriquecida com sódio, açúcares e gordura saturada. Então, olhar para o intestino para ver se você precisa de ajuda. Então, eu agradeço a vocês todos, espero ter ajudado e fico à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar, eu respondo para vocês com muito carinho. Acho que está no mudo, não estou te ouvindo. Eu abri agora aqui o microfone. Marcos, mais alguma consideração? Não, só agradecer, Guaraci, o convite, né, o seu, o Kleber, né, Roberto, as demais pessoas que estão aqui, né, a Doroti, Márcia, André, Rosângela, Tílio, Flávio, né, o Pascoal, os amigos que estão eventualmente nos assistindo depois da gravação. Nós temos a oportunidade sempre de buscar trazer o que seja de bom, de melhor, trocando ideias, como nós estamos fazendo aqui. E eu acho que o grande mérito, né, que a USA Intermunicipal de Ourinhos faz é essa proposta aberta, né, para oxigenar, para não impor, para trazer reflexões e que cada um escolha, dentro da sua característica, a melhor maneira de agir. Então, parabéns aí, Guaraci, ao pessoal de Ourinhos, viu? Kleber, Roberto. Eu queria deixar aqui meu abraço para vocês, para os demais amigos, e também fico à disposição aí para novas oportunidades para conversa, tá bom? Um abraço a todos. O Flávio está lá, abriu a câmera agora que eu vi. O Flávio também. Então, eu passo para o Kleber para encerramento e considerações finais a propósito até da gravação, da disponibilidade que vai ficar no nosso site, né, na internet, para que ele dê essas considerações. E se, eventualmente, quem posteriormente assistir e quiser encaminhar alguma pergunta, né, de que forma nós poderemos fazer isso chegar ao Marcos, chegar a Elisângela. Júlia, quer falar alguma coisa, Júlia? Com todo respeito, meu coração bate acelerado quando está na sua presença e ouvir sua voz nos daria muita alegria. Olha, Guaraci, prazer de estar aqui, né? Sou eu quem digo para vocês. Eu gosto muito de ouvir essas reflexões, eu acho importante e eu acho que naturalmente, o vídeo será assistido por aqueles que são carnívoros, outros que são vegetarianos, outros que são veganos, etc. E as colocações aqui são muito judiciosas, inclusive, porque a doutrina espírita não diz para ninguém ser vegetariano, nem ser isso, nem ser aquilo, né? Ela dá o seu parecer e cada um deve escolher aquilo que fica melhor e de acordo com a sua biologia, porque tem gente que não suporta carne, então não coma. Tem gente que, se não come carne, fica doente. Eu conheci um amigo lá da federação, o Marco, o nosso amigo, o Teodoro, presidente de lá, ele ficou vegetariano há alguns anos e ele teve que voltar a utilizar a alimentação carnívora porque o organismo dele teve alguns problemas de proteína, falta de proteína, vitamina, etc., né? De ferro, etc. Então, eu acho que devemos respeitar, assim como nós devemos respeitar aqueles que são vegetarianos, que são veganos, eu acho que eles também devem respeitar aqueles que se alimentam da carne. Agora, que a gente sabe que futuramente, não sei quando ainda, quando a nossa constituição fisiológica for um pouco mais depurada e a nossa moral mais elevada, etc., etc., a tendência é a gente ir deixando de comer carne. Isso aí todo mundo sabe.
Mas só que nesse momento, nesse estágio evolutivo nosso, a carne ainda se alimenta da carne, sem ser falta de ética, sem ser falta de moralidade. Eu acho que não é uma questão disso, né? Então, deixo aí minhas considerações e respeito os veganos. Eu tenho neta que, desde criança, se recusa a comer carne. Ué, deve ter ser coisa de reencarnação. Já na outra na encarnação anterior, provavelmente já não se alimentava. Então, já veio com essa tendência, né? Mas vamos respeitá-la. Mas eu sempre digo para o meu filho, olha, não deixe de fazer os exames, né, disso, daquilo, fazer um check-up de vez em quando para ver se está tudo em ordem com ela. Eu acho que é uma responsabilidade dos pais de verificar isso, né? Eu sei que não é tão difícil também você produzir o ora pro nobis no quintal, não é verdade, Eli? E outras coisas mais. Então, dá para suplementar, mas os pais precisam orientar, né? Então, acho que valeu, Marco. Eu acho que valeu também as explicações mais técnicas, né, da nossa nutricionista. Acho que isso alerta bastante a todos nós, para quem quiser escolher essa ou aquela alimentação, de saber suplementar, né, para não ser prejudicado. É isso, querido Guaraci. E fico feliz aí de mais uma roda de conversa para a gente refletir, né? Muito bom. Parabéns para todos. Não falei para vocês? Que a fala da Júlia é imprescindível para nós outros. Imagina. Muito obrigado, Júlia. Marco, muito obrigado. Coração nosso está, assim, exultante. Elisângela, querida, Deus te abençoe muito pela sua disponibilidade, pelas suas explicações, pelas suas orientações, não é? E aí, Kleber, para sua fala final e encerramento dessa nossa atividade, com agradecimento e cumprimentando todos vocês, rogando a Deus que os abençoe agora e sempre, não é? Dando-nos fé e força para cumprirmos a sua santa vontade sempre, não é? Kleber, seu encerramento. Agradecer imensamente o Marco pela participação e também a Elisângela, né, que abrilhantaram esse evento. E nós tivemos aqui pela primeira vez duas pessoas que nos trouxeram ótimas reflexões, uma parte mais doutrinária e a outra mais técnica no assunto que nós propusemos aqui. Então, isso nos enriqueceu grandemente, com certeza. Em breve, esse vídeo estará disponível no canal da USE Intermunicipal de Ourinhos no YouTube, que nós chamamos de USE Ourinhos TV, e lá, já dizemos aqui para os nossos espectadores, aqueles que estiverem assistindo o vídeo, se tiverem perguntas endereçadas ao Marco e à Elisângela, podem colocar nos comentários do vídeo, que essas perguntas chegarão até nós da USE Intermunicipal Ourinhos, nós encaminharemos para que eles possam responder, e em respondendo, nós postamos a resposta nos mesmos comentários do vídeo do YouTube. E é claro, se você gostou, curta e compartilhe.